cada palavra que está aqui, e que você entenda que isso faz parte da sua vida, e que isso é para você, que como corpo, você faz parte disso. E assim foi a palavra dita a uma profeta: vejo um furacão levando tudo que é abalável, e um povo marchando em meio a ventos fortes e tempestades. De repente tudo cessa, e no lugar de ruínas, um campo cheio de girassóis. Assim diz Deus, o Senhor: esse é o tempo que levanto um povo forte, que não se abala com os ventos fortes, pois eu, o Senhor, o sustento em todo o tempo. Lanço semente em terra antes infrutíferas, e faço novas todas as coisas. É tempo que estabeleço governo no Brasil, através dos meus filhos posicionados e rendidos ao propósito que os gerei. Serão coletores de inúmeros frutos que já brotam nessa nação. Serão muitos. Estabeleço justiça na nação brasileira. Que assim seja. Amém. Essa palavra é para a nossa vida. Essa palavra é para que eu e você, para que a gente rompa com muitas coisas que têm nos atrapalhado de caminhar naquilo que é o propósito de Deus. Isso vem para que o Senhor levante sobre nós uma ousadia de sairmos da nossa individualidade e começarmos a pensar naquilo que é coletivo, das gerações, daquilo que o Senhor tem trazido a cada palavra sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Não é mais tempo de eu e você ficarmos paralisados por palavras, por sementes lançadas por Satanás. Não é mais tempo de deixarmos que cada semente que o Senhor traz a nós, que seja retirada através das aves de rapina, que vem para nos cegar. Pode se assentar. É um tempo de estabelecermos coisas novas, coisas boas, coisas que vão impactar não somente a nossa cidade, mas toda uma nação. Taubaté, terra de adoradores. Brasil, terra de adoradores. Eu e você fazemos parte disso. Eu e você somos parte desse propósito que é muito maior do que as nossas vidas pessoais. Lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 7, diz assim: se alguém puder me ajudar no telão. Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar, tempo de perder, tempo de guardar, tempo de deixar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. E o Senhor tem nos direcionado que esse é o tempo que nós temos para sermos curados. É tempo de alegria, é tempo de plantarmos, é tempo de colhermos aquilo que tem sido plantado. Às vezes a gente fica paralisado nas nossas circunstâncias, na nossa vida pessoal, e a gente não se atenta ao mover que está sendo, não somente sobre essa casa, mas sobre uma nação. Deus tem trazido a essa nação uma palavra de vitória, uma palavra de governo. Não é mais tempo da gente ficar apático às coisas que o Senhor tem falado. É tempo de nós trazermos à existência aquilo que está sobre nós.
É tempo de você olhar para a sua vida, para a sua circunstância e falar assim: existe um propósito muito maior que Deus tem estabelecido. E eu vou me posicionar para isso. Eu vou andar, eu vou caminhar, eu vou lutar para que isso seja estabelecido. Eu faço parte disso. Você pode dizer comigo? Vamos dizer juntos: eu faço parte dessa promessa. Não é mais tempo da gente ficar paralisado naquilo que foi das coisas do passado. Tempo de vencermos. O Senhor nos trouxe um direcionamento ao apóstolo dessa casa sobre uma palavra profética de pegarmos as sementes. E até na semana passada foi colocado aqui sementes de girassol, porque o girassol ele procura a direção do sol. Quem é o sol da justiça? O Senhor. E o girassol, ele vem, ele vai procurando isso. E nos foi dado as sementes para que nós pudéssemos plantar como algo profético sobre a nossa vida, sobre áreas que estivessem mortas, sobre circunstâncias que muitas vezes a gente acha que foi derrotado, mas que o Senhor traz vida. E o Senhor trouxe, nós pegamos essas sementes. E essas sementes, elas vieram para florescer sobre nós. Mas muitas vezes a gente pega isso e a gente acha que é só mais um evento, só mais uma semente. E a gente não toma posse daquilo que o Senhor tem falado sobre essa casa. Eu e você fazemos parte disso, fazemos parte desse corpo, fazemos parte dessa nação. E muitas vezes a gente se torna apático, as coisas que vão acontecendo, paralisados. Não, ei, essa palavra é para você, é para mim, é para nós, é para que a gente saia do nosso comodismo, da nossa vida medíocre, mediana, e a gente lute por algo muito maior e muito melhor. Talvez o Senhor tenha te trazido nessa manhã, e talvez você esteja nos escutando nessa manhã, e o Senhor tem falado assim: ei, acorda. Não é mais tempo de você ficar chorando, é tempo de você se levantar e caminhar, porque muitas coisas estão acontecendo. Não fique de fora, não se coloque de fora daquilo que a palavra de Deus tem te falado, tem trazido à sua vida. Traga a existência, a sua perseverança naquilo que Cristo tem colocado sobre nós. Se posicione. São 10 dias em que nós estamos orando para que não venham as aves de rapina e roubem a semente. E nós fizemos atos proféticos e retiramos toda a ave de rapina que vem para roubar aquilo que o Senhor tem colocado sobre nós. A palavra que Ele tem colocado. Porque essas aves, elas vêm em áreas que muitas vezes estão morrendo, estão mortas. O abutre, ele se achega pelo cheiro de morte, por aquilo que está podre, por aquilo que está morto. Em quais áreas da nossa vida tem exalado cheiro de morte? É tempo de trazer vida. É tempo de deixar que o rio de Deus corra sobre todas as áreas e traga vida. E para que você não fique fora daquilo que o Senhor tem falado e estabelecido sobre a sua vida. A ave de rapina, ela vem, a primeira coisa que ela come são os olhos. Ela retira a visão. E o que tem sido a ave de rapina nas nossas vidas? Muitas vezes uma circunstância difícil, uma doença, um sentimento. Mas muito mais do que nos roubar pelas circunstâncias, a primeira coisa que nos tira a visão são os nossos pensamentos. Pensamentos de derrota, pensamentos de fracasso, pensamentos em que muitas vezes o Senhor fala algo e você diz assim: isso não é para mim, isso eu não faço parte. Às vezes eu estou aqui falando para você e na sua mente está passando assim: ah, mas e tal coisa, e fulano de tal, e aquilo que tem acontecido na minha vida, ah, ela não sabe. Não, eu não sei do que tem acontecido na sua vida, mas eu sei do Cristo que pode transformar a sua vida, que pode trazer vida em todas as áreas e em todas as circunstâncias.
Então, o que o Senhor tem falado nesses dias de espantarmos as aves de rapina, é que a gente lance fora e abra mão de ficar pensando sempre da mesma maneira, de que para nós não vai dar certo, de que nós somos infelizes, de que isso na nossa vida não é uma realidade, de que não, essa palavra é para todos, menos para mim. São aves de rapina que vêm para roubar essa semente. Não permita que isso faça parte da sua vida. Se porventura existem áreas na sua vida que exalam cheiro de morte, o que você precisa fazer é trazer à luz. Trazer à luz aquilo que tem roubado a sua paz, a sua alegria. Trazer à luz para que haja cura, para que o rio de Deus passe e lave e limpe. Um povo de governo passa por pessoas curadas, pessoas que caminham, um povo forte, como diz o Senhor, um povo que não se paralisa pelo vento forte, nem pelas situações contrárias, mas um povo que caminha porque sabe que existe um propósito. Ainda que você não veja, ainda que para você seja algo distante, o seu posicionamento tem que ser daquele que caminha, daquele que não para, porque a sua circunstância, os seus pensamentos, ou a sua vida individual pode te paralisar, mas daquele que caminha, porque sabe que existe algo muito maior e muito mais forte do que aquilo que te paralisa. Tempo de trazer à existência a nossa perseverança no Senhor. Tempo de trazer à existência a vida que o Senhor tem liberado. A única pessoa que pode paralisar o seu propósito é você mesmo. A única pessoa que pode deixar de viver aquilo que é a promessa de Deus sobre nós é você mesmo. Nós somos limitadores, muitas vezes, daquilo que o Senhor tem trazido. Colocamos a nossa individualidade acima de um todo, de um coletivo, de um corpo. E paralisamos o nosso propósito. Paralisamos a nossa caminhada. Muitas vezes, a gente dá asas à imaginação, aos pensamentos. Falamos coisas que não devemos falar. Alimentamos as aves de rapina, né? A gente alimenta para que elas venham. A gente faz assim, olha, isso aqui está bem podre, pode vir, pode vir. Não, é tempo de nos calarmos. Quem nos cura não somos nós falando ou desabafando ou falando aquilo que tem vontade. O que nos cura é a nossa abertura para que o Senhor venha e ministre aos nossos sentimentos. Muitas vezes falar coisas indevidas só traz sobre nós um peso. Só traz sobre nós cansaço, fadiga, desânimo. Tudo que exala cheiro de morte. Tudo que exala. Em que momento então, pastora, que eu devo falar? No momento que você quiser cura. E você trouxer à existência aquilo que está lá em oculto, que muitas vezes você rumina sobre a vida das pessoas, mas que você traz e fala assim, eu preciso ser curado nisso. Eu preciso deixar isso de lado para eu poder caminhar, porque isso tem aprisionado. Isso tem prendido as minhas pernas de andar. Não consigo. Mas não é a gente falando o tempo todo que as coisas serão curadas. A palavra de Deus, ela vem e ela tem um propósito de nos alinhar naquilo que tem sido o direcionamento dele. A palavra do Senhor vem, essa palavra profética, para que a gente consiga ser colocados todos andando na mesma direção. Então o Senhor está falando assim, é tempo do Brasil prosperar. Deus está olhando para a circunstância do Brasil? Não. Deus está olhando para a corrupção? Deus está olhando para isso? Não. Ele estabeleceu um tempo. Ele estabeleceu um tempo de vitória. E é isso que nós temos que caminhar. Deus está estabelecendo. Então é assim que eu creio. E é assim que eu caminho.
por cima de qualquer circunstância pessoal, mas é trazido para que seja alinhado, para que todos nós caminhemos alinhados com aquilo que é o propósito de Deus, com aquilo que é a palavra dele sobre nós. Deus tem trazido isso para que a gente caminhe como igreja, como corpo, como aqueles que têm a vida de Deus em nós, para que a gente possa manifestar Cristo naquele que nunca ouviu falar de Cristo. Não para a gente ficar nas nossas situações pessoais, não para a gente ficar na nossa vida, no nosso mundo individual, mas para que a gente caminhe, para que a gente ande, avance, retire de nós toda a ave de rapina que vem para roubar a semente, que vem para nos tirar a visão, que vem para nos paralisar. Então, nessa manhã, eu quero que você entenda que isso daqui é uma palavra de ânimo para você, de vida. De momentos assim, onde a gente fala sobre o posicionamento em Deus, sobre nós estabelecermos princípios e fundamentos nele. Não existe nada que possa paralisar o seu propósito, além de você mesmo. Satanás, ele tenta, mas ele só consegue se você permitir. Ele lança os pensamentos, ele bate na ferida, ele traz para você, lembra, como que você pode, da onde que você vai conseguir, olha a sua história, olha o seu fracasso, olha a sua vida, você acha que você vai conseguir chegar aonde? Ele pode lançar essas palavras, mas você tem que decidir a quem você quer ouvir, a quem tem te sustentado, a quem tem te trazido vida. Porque a partir do momento que você se posiciona e fala assim, eu não ouço mais essa voz, eu ouço aquilo que Cristo traz sobre mim. Satanás, fora da minha vida. Fora. Você joga fora essas aves de rapina que vêm para roubar a sua semente. Mas enquanto a gente estiver nos nossos momentos pessoais, no nosso mimimi, na nossa vida, naquilo que traz sobre nós peso, tristeza, e a gente ficar remoendo essas coisas, a gente nunca vai alcançar um propósito muito maior e muito melhor. O alinhamento de Deus, ele vem para todos nós. Ele fala assim, olha, a direção é essa. Povo, eu estou vendo aqui um povo forte, um povo destemido, um povo que não paralisa diante das dificuldades. Deus está dizendo isso não sobre a minha vida, Adriana, mas sobre uma casa. E você faz parte de que casa? Você faz parte dessa casa, você faz parte desse corpo. Então Deus está olhando para você e dizendo assim que você não paralisa. Você não fica paralisado na sua circunstância. Ele já está vendo algo muito maior e muito mais forte. Se posiciona. Se posiciona com Ele e fala assim, Senhor, eu sou e eu quero cada vez mais continuar sendo essa pessoa a quem o Senhor está falando. Essa palavra é para mim, eu tomo essa palavra como minha. Eu tomo isso para a minha vida. Vou ser exemplar em qualquer lugar que eu ande. Para qualquer pessoa que eu fale. Quem é manifesto? Cristo. Não a minha história. Não o meu fracasso. Aquilo que nós muitas vezes temos como história, e que às vezes a gente gosta de se alimentar das nossas histórias do passado, elas não servem para dizer aonde você vai no seu futuro. Você olha para uma cicatriz, o que ela pode dizer do seu futuro? Nada. Mas ela pode falar do seu passado. Não somos um povo que vive de passado. Não somos um povo que estamos diante de uma circunstância olhando para o passado. Não é esse o chamado de Deus. Deus não tem nada com o passado. O seu passado já nem existe mais para Ele. O que existe é um posicionamento em que você olha e fala assim, eu já passei por aqui, mas por esse lugar eu não passo mais, por esse lugar eu não caminho mais, eu errei, eu pequei, eu estava no lamaçal do pecado, mas Cristo me resgatou,
E hoje eu sou limpo, eu sou justificado, e eu sou remida. Então não há nada que possa me falar de que eu não posso caminhar, porque Ele me justifica, porque através de Cristo eu sou uma nova criatura, a minha identidade é transformada. Tempo de nós trazermos à existência a identidade que nós temos nele. Tempo de nós trazermos à existência uma alma completamente restaurada, curada, para manifestar a glória de Deus. O seu colega da faculdade, o seu colega no seu emprego, o seu familiar, precisam ouvir, precisam ver, através daquilo que é a sua vida, atitudes que impactam através de Cristo. Sem Ele, o que vale? Podemos fazer o bem sem estar em Cristo? Podemos. Existem muitas pessoas que fazem coisas boas no fundamento errado. Em que fundamento eu tenho deixado transparecer as minhas atitudes? Muitas vezes você falar o bem, você fazer o bem, aliás, passa por você ser uma pessoa que confronta o pecado, não as pessoas. Às vezes a gente acha que para manifestar algo você precisa confrontar pessoas no sentido de individual. Não, você confronta o pecado, você confronta o espírito, mas você respeita a individualidade de cada pessoa, o tempo de cada pessoa. Quando nós somos bebês, a gente mama, né? Leitinho. É um tempo. Você vai crescendo, você vai para papinha. É outro tempo. Aí seu filho cresce, começa a ir para a escola. É outro tempo. Então, quando nós não estamos confrontando pessoas, no sentido de tempo de Deus, de entender o tempo de Deus sobre a vida de cada um, a gente entende que cada um está num estágio. Mas nós confrontamos no mundo espiritual. Aquele espírito que muitas vezes se move através da vida dela. E às vezes isso é você manifestar o bem em Cristo. Agora, se eu quero manifestar o bem para ser legal, eu nunca vou confrontá-lo. Eu nunca vou falar algo ou ter uma atitude que manifeste, que confronte. Então, quando nós estamos falando aqui de algo espiritual, de algo que o Senhor tem trazido para alinhar sobre nós, sobre o corpo de Cristo, um tempo de governarmos, um tempo de justiça, alegria e paz. Quem é que vai estabelecer essa justiça, essa alegria e paz? Com quem o Senhor conta para que isso seja estabelecido nessa geração? Paz assim, é comigo. É comigo. Ele conta comigo e com você. Ele conta com uma igreja que manifesta as atitudes, que manifesta em atitudes, em palavras, em vida. Que seja o manifestar, que o nosso manifestar seja Cristo. Quando eu entendo que essas palavras vêm para nos alinhar com aquilo que é o propósito dele, eu não fico mais na individualidade. Eu não faço tal coisa porque fulano, eu não gostei da atitude de fulano. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. A gente tem que aprender a trabalhar com as diferenças. Nós não somos iguais, e glória a Deus por isso. Deus criou cada um com um propósito, cada um com uma característica, cada um de um jeito. E nós temos que trabalhar e saber trabalhar com as diferenças dos nossos irmãos. Cada um está num estágio da vida. Cada um está caminhando com Cristo e tem um nível de amadurecimento. Mas eu tenho que saber caminhar. A diferença do outro dá uma lixadinha naquilo que eu preciso. A diferença
das pessoas, do jeito das pessoas, de como as pessoas fazem, de saber e de entender que muitas vezes o jeito delas não é igual ao meu, de saber caminhar com isso é que nos faz um povo forte. Eu caminho com as pessoas, eu ando com elas, sabendo que não são iguais a mim, e não me ofendendo, e não deixando com que isso me paralise, e não ficar pensando mal ou falando mal, mas caminhando, sempre andando, sempre olhando e falando assim, existe um propósito que é muito maior do que a minha diferença. Não somos iguais. Deus criou cada um com a sua digital. E às vezes eu falo assim, quem já conversou comigo sabe, eu sempre falo assim, escuta, você acha que você não é importante? Ah, eu não sou, a minha vida é difícil. Você acha que Deus ia ter o trabalho de criar alguém único? Não existiu ninguém antes de você igual a você. E não vai existir ninguém depois de você igual a você, com a mesma digital. Você acha que Deus se daria o trabalho de fazer isso para você não ser importante? Para você se olhar e se achar mais um? Você acha isso? Então Deus nos criou pessoas individuais, mas que andam no coletivo. Somos diferentes. Cada um tem a sua diferença, a sua qualidade, o seu jeito. E é isso que faz o mundo ser mais divertido. É isso que faz a gente aprender com as pessoas. É isso que faz a gente crescer. Eu cresço caminhando junto com o meu irmão, na alegria, na tristeza, na dificuldade, caminhando sempre junto, exercitando aquilo que Deus colocou em nós, a fidelidade, a lealdade, exercitando o domínio próprio, caminhando, andando, olhando, sendo diferente, cada um na sua diferença, mas andando junto no mesmo propósito, por um propósito maior, por um propósito onde a visão humana não alcança, só mesmo em Cristo. É para isso que você foi chamado, que nós somos chamados, para um propósito muito além das nossas vidas. Estabelecer uma nação de governo começa por aqui, começa pela casa, começa por nós estarmos alinhados. Deus está olhando para nós e falando assim, veja um povo forte, e a tempestade de repente passa, e começam a nascer os girassóis. O que é isso? São as sementes que o Senhor tem lançado nesses dias. E diante de todas essas palavras, eu e você não podemos ficar aprisionados na nossa circunstância pessoal, nas nossas dificuldades. Dificuldade financeira, uma ave de rapina. Vem para dizer para você que você não vai governar. Vem para dizer para você que você não vai vencer. E muitas vezes uma situação financeira, ela serve, quando nós olhamos para ela e colocamos em Cristo, ela serve para nos fazer maior e mais forte. Ela serve para a gente aprender que diante de tantas dificuldades, existem áreas na nossa vida que ainda precisam ser transformadas, precisam ser restauradas, mudadas. Então a situação financeira, muitas vezes difícil, diante de um país que está vencendo uma crise, diante de tudo isso eu não posso olhar e falar, eu não posso, Deus não olha para mim, porque a minha empresa fechou, porque eu não ganho, meu salário não é suficiente, não, para. A situação financeira muda assim, ó. De repente, acontece. De repente, vem. De repente, surge uma oportunidade. Mas Deus não está preocupado com a sua situação exterior. Ele está preocupado com aquilo que está dentro de você. Ele quer que você vença aquilo que está dentro, as limitações de dentro, romper com os pensamentos, com as estruturas, de dentro para fora.
e olhar para tudo que o Senhor tem trazido e falar assim: eu caminho mediante tudo isso. Essa palavra faz parte da minha vida, faz parte da minha essência. E eu estou ouvindo porque é isso que é para mim. E tomar posse disso e caminha, vai caminhando porque as coisas vão acontecer, vai caminhando porque de repente a sua situação vai mudar. E aí, você está preparado? Porque se nós não vencemos aqui dentro, nós não somos milionários de fora para dentro, nós somos milionários de dentro para fora. Amém? Então, aquilo que o Senhor traz é de dentro para fora. De repente a situação muda. Estou falando aqui do financeiro. De repente a situação muda. E você prospera. Como é que está aqui dentro? Se não estiver milionário de dentro para fora, os milhões vêm e vão. Porque você não vai saber qual é o propósito das finanças no reino de Deus. As finanças não vêm com um propósito de você simplesmente viajar, simplesmente ter 3 casas na praia. Não que o Senhor não vá te dar conforto, nem que Ele não vá te dar todas essas coisas. Mas o propósito das finanças na nossa vida é fazer com que ela seja bênção na vida de outros. Que o reino seja colocado para que outras pessoas sejam curadas, para que outras pessoas sejam libertas. Ou você acha que o hospital que Deus tem trazido sobre essa casa, o sonho que já iniciou um hospital, ele vai sair da onde? De mim e de você. Não tem ninguém aqui que vai ofertar para um hospital? Não? Ih! Ai, Jesus! Diz assim: essa palavra é para mim, sou eu que quero fazer isso. Eu quero ofertar um hospital, eu quero ofertar uma escola, eu quero trazer a faculdade. Toma posse disso. Amém? Essa palavra Deus está dando a oportunidade para nós aqui. Se nós não fizermos, virá quem faça. Mas não perca a oportunidade de tomar posse disso hoje. De trazer existência hoje. Não deixe que essas aves de rapina fiquem trazendo sobre a sua mente que você não é capaz, que você não vai, que você tem tantas dificuldades. Rompa com isso nessa manhã. Chega de mimimi. Chega de ficar na circunstância pessoal. Chega de ficar olhando para as coisas do passado e dizendo que o meu passado me condena. Não. Se Cristo não te condena mais, nada pode te condenar. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo. Cristo não te condena mais. Nele você está perdoado. Nele você está liberto. O que te impede de hoje... se você tem 50, 60, 70 anos, o que te impede de fazer uma faculdade? O que te impede de fazer um curso, de abrir uma empresa? Nada. Nada. Rompendo os limites, os paradigmas da mente, rompendo das estruturas que Satanás colocou. A gente tem raiva, às vezes, do irmão que está do nosso lado, mas a gente não consegue ter raiva de Satanás ficar falando que você não vai fazer, que eu não vou conseguir. Às vezes a gente tem raiva de pessoas e a gente tem que ter autoridade para lançar fora a seta que Satanás tem trazido sobre as nossas mentes. A nossa fúria não é com pessoas, a nossa fúria tem que ser assim: eu não aceito isso na minha vida. Eu não quero viver dessa forma. Eu fui chamado, meu passado não me condena mais, eu estou perdoado. Isso não vai mais romper, isso não vai mais paralisar minha vida, eu vou romper. Em nome de Jesus. Mas às vezes é mais fácil a gente se irritar com quem está do nosso lado. Com o irmão que está do nosso lado. Fez assim, falou isso, falou aquilo. Não. A nossa braveza, a nossa fúria é contra Satanás, é contra as coisas que ele faz para paralisar um povo. E a gente fica tão preso nessas coisas. E a gente perde a oportunidade de manifestar Cristo. Ontem a gente estava saindo daqui, nós passamos ali numa avenida cheia de adolescentes, meninas de 13 anos, 14, no máximo 14 anos, bebendo,
fumando, toda maquiada, produzida, roupas indecentes, e a gente preocupado se o irmão passou e não deu bom dia, e a gente chorando por causa da nossa vida pessoal. Existe uma geração que tem sido lançada às mãos de Satanás, porque nós negligenciamos muitos princípios e durante muito tempo nos tornamos aprisionados de uma religião que olhava Cristo de fora e não de dentro. Criamos modelos de santidade, criamos modelos de palavra, criamos tantos empecilhos e ficamos presos dentro de 4 paredes, achando que aquilo era o nosso mundo, dentro de uma bolha, onde uma juventude, uma geração inteira começou a se perder. Aonde estávamos? Aonde estamos? Os princípios e os fundamentos que o Senhor tem trazido sobre o corpo é para serem expandidos para uma geração. Crianças estão sendo abusadas. Foi estarrecedor quando nós trouxemos aquela ministra, a secretária da Educação. Foi estarrecedor a gente olhar para aquilo e falar assim: quantos jovens estão perdidos, sendo abusados dentro da própria casa? Dentro de casa. E aonde nós estamos? Aonde tem sido a nossa visão? A ave de rapina, chamada circunstância pessoal, ela vem para tirar a nossa visão. Existe uma geração, a água está batendo aqui na canela já, de uma geração que não conhece a Deus, que não conhece a Cristo. E eu não estou falando de fazer missões em outro país, eu estou falando na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Uma geração que se perde e que tem se perdido. E o Senhor tem falado assim: vocês vão andar acima das circunstâncias. Você acha que as finanças virão sobre a sua mão para que você seja alguém que tenha condições para você ficar na sua vida pessoal? Como está o seu coração para receber? Pastora, se eu tiver o dinheiro, olha, a primeira coisa que eu vou ofertar vai ser para a igreja. Primeira coisa. Quantas vezes? E aí o dinheiro vem. E aí? Aonde está? Ter condições financeiras não é para você falar que vai fazer lá na frente, para você começar fazendo hoje. Caminha, coloca o pé para ver se Deus não coloca o chão. Dá o seu passo de ousadia em Cristo, para você ver se Ele não vai honrar. Dá o seu primeiro passo de fidelidade, de lealdade, para você ver se Ele não é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele tem prometido. Queremos ser fiéis e leais naquilo que o Senhor vai dar de uma situação financeira, mas não conseguimos estabelecer os princípios na nossa vida, com o nosso irmão, com as pessoas que estão ao nosso lado. A nossa preocupação ainda é uma visão pessoal. E o Senhor tem trazido palavras, tem trazido revelações, para que nenhuma ave de rapina consiga retirar de você a sua visão. Se nessa manhã existem áreas na sua vida que cheiram mal, que cheiram podridão, que tem cheiro de morte, essa é a manhã que o Senhor trouxe até a sua vida, para que haja luz e haja vida. Amém?